Meus queridos, há cerca de 20 anos, eu tinha 17, quando eu conheci as doutrinas da graça em um sistema teológico que é ensinado como calvinismo. Eu lembro meu entusiasmo com as doutrinas reformadas, também chamadas de calvinistas, e foi a época que eu também decidi entrar no seminário. Já tenho consciência de que Deus tinha me chamado para o sagrado ministério, mas então eu já estava certo de entrar no seminário. E a época, eu acredito que se você tem mais de 20 anos, você deve lembrar que existia uma comunidade na internet chamada de Orkut. E o Orkut, ele trazia várias comunidades. Então logo eu conheci esse sistema doutrinário, então fui pesquisar no Orkut grupos de calvinistas e o que eles pensavam. Afinal de contas, meu coração muito se entusiasmava. Eu tinha um amigo, pastor, que falava bastante dos puritanos, e os puritanos seguiam esse sistema doutrinário. Eu, na verdade, cheguei ao calvinismo pela via do puritanismo, e não entendo aqui o neopuritanismo, ou aquilo que alguns tentam resgatar no nosso país com relação à visão puritana de culto, trazendo uma série de exigências que não convém falar aqui, mas que no momento oportuno a gente pode discutir quais, na minha opinião, são os problemas desse movimento conhecido como neopuritanismo. Mas o que me chamava a atenção dentre os puritanos era a sua ética, a maneira como viviam, a espiritualidade deles, e eu imaginava que todo mundo no calvinismo aderia ou admirava os puritanos. Foi então que eu percebi que existia uma comunidade chamada Calvinismo Sem Puritanismo, e eu, fui ver o que era aquilo, e aí eu encontrei várias postagens muito estranhas, e eu via pessoas que defendiam um viver muito longe, muito diferente do que as escrituras nos ensinam e também do que os puritanos obviamente viveram. Eles extrapolavam o sentido e a interpretação de João Calvino para uma forma de viver que a gente poderia bem chamar de libertina ou antinomiana, se você preferir o termo teológico. E o fato é que aquilo me causou muita estranheza. Eu então comecei a estudar, e aí os meus livros de teologia reformada, a maioria deles eram escritos por pastores presbiterianos. Eu achava muito estranho, porque eu via aquela teologia e eu observava a comunidade, e a maioria da comunidade eram membros de igrejas presbiterianas, e eu também conhecia alguns jovens que se diziam presbiterianos e estavam mais perto das ideias daquela comunidade, calvinismo sem puritanismo, do que o calvinismo que eu via nos livros. Meus queridos, sem dúvida, há vários presbiterianos, e aqui eu não quero falar de outros, antes de primeiro falar da nossa própria casa, que utilizam as doutrinas da graça para um viver licencioso, para um viver irrefletido e até irresponsável, utilizando a graça como pretexto para uma vida de pecado, quando essa nunca foi a intenção do nosso Senhor Jesus Cristo, muito menos dos apóstolos que ensinaram a graça salvadora. Contudo, eu tinha essa impressão. Eu dizia, meu Deus, eu acho tão estranho que alguns que se dizem reformados calvinistas não se importam tanto com o seu linguajar, com o modo de namorar, pelo menos correto, à luz das escrituras. Muitos deles não levavam em conta a castidade ou o sexo para o casamento, e muitas vezes tinham uma vida tão irresponsável que acabavam por vilipendiar, por trazer má fama aos crentes e mesmo à igreja presbiteriana. Então eu tinha essa ressalva. Eu não era presbiteriano ainda, eu era da igreja congregacional, e não confunda Congregação Cristã do Brasil. A igreja congregacional foi a primeira igreja brasileira aqui em nosso país, a primeira a se instalar, a primeira igreja evangélica genuinamente brasileira foi a igreja congregacional, que veio com o presbiteriano que se tornou congregacional, o missionário e médico Robert Reid Calley, em 1855. Mas o fato é que
Eu, graças a Deus, conheci outras igrejas presbiterianas, entre as quais a própria igreja presbiteriana de Pinheiros e outras lá em João Pessoa que não seguiam essa linha, que não entendiam que a graça serve como pretexto para uma vida de pecado. E vocês acreditam que, examinando as Escrituras, a gente percebe que essa distorção do Evangelho não é algo novo? Pois é. Hoje, dando continuidade a uma série de mensagens, série de exposições na carta aos Gálatas, falamos na semana passada sobre o perigo do legalismo. E hoje vamos meditar com os irmãos sobre o perigo da libertinagem. Aqui eu quero fazer um registro que eu ia usar a expressão antinomismo, mas graças ao meu querido irmão Bruno, que aqui está, disse: pastor, antinomismo fica muito teológico, usa a expressão libertinagem. E então, de fato, faz mais sentido. Eu quero falar para vocês hoje sobre o perigo da libertinagem. E aqui eu quero me dirigir à criançada que está ouvindo. Embora a gente não seja salvo, Daniel, Rafaela, Davi, Breno, Tamires, o João, o Mateus e mesmo o Luiz, toda a criançada que esteja aí ouvindo a gente, embora a gente não seja salvo por obras, Deus quer que aqueles que foram alcançados pela graça vivam de maneira a honrar o seu nome. E nós chamamos de libertinagem essa vida descomprometida, essa vida que não leva a sério fazer o que Deus manda. E nessa noite eu quero pensar com vocês a respeito do que Paulo nos instrui na carta aos Gálatas, no capítulo 5, dos versículos 13 a 22, acerca do perigo da libertinagem. E eu já faço a seguinte ressalva: se o legalismo é um problema que bate a porta das igrejas pentecostais, eu não tenho dúvida de dizer para os irmãos que o antinomismo ou a libertinagem é um perigo que frequentemente ronda as portas das igrejas reformadas. Não é à toa que ao longo da história vamos observar que muitos irmãos nossos que no passado seguiam a fé reformada não observaram atentamente a lei do Senhor e as suas gerações se perverteram. E isso é um assunto para nós levarmos em alta consideração. Abra, por favor, a sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 5, e acompanhe durante toda a mensagem a exposição bíblica. O sermão nós já dispusemos no grupo do WhatsApp da igreja. Você que está aí nos acompanhando, você pode mandar uma mensagem para nós e a gente compartilha o sermão para a sua meditação, com as referências e também com as citações. Gálatas capítulo 5, versículos 13 em diante. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Eu estou lendo Gálatas 5, verso 13, agora o 14. Porque toda lei se resume em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Mas as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Vamos orar? Fala o nosso coração, Pai. Alcança meus irmãos que aqui estão conosco, mas também aqueles que nos acompanham na internet e vão de ouvir essa mensagem. Nós assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós falamos que na semana passada o apóstolo Paulo se dirige aos crentes, à região da Galácia, e há uma discussão entre os teólogos se tratava da região da Galácia do Sul ou do Norte, e nós estamos aqui convencidos de que Paulo escreve
para irmãos da Galácia do Sul, e muito provavelmente no contexto em que era anterior ao Concílio de Jerusalém, que acontece no ano 49 depois de Cristo. A razão para isso é que Paulo menciona uma repreensão que fez a Pedro, e essa repreensão não faria nenhum sentido se tivesse sido depois do Concílio de Jerusalém. Então nós estimamos uma data que coloca Gálatas entre um dos primeiros livros do Novo Testamento. E Paulo então está preocupado em resolver distorções do Evangelho que acabaram chegando àquela comunidade. E sem dúvida a principal distorção foi o legalismo, problema este que ele leva 4 capítulos para resolver, porque havia entre os Gálatas pessoas que podemos chamar de judaizantes, mestres que ensinavam a necessidade da observância da lei, a fim de que os crentes, os cristãos daquela região, pudessem ser salvos, complementando a obra de Cristo como se ela não fosse suficiente. E é essa raiz, é esse o problema fundamental do legalismo. É a crença de que a obra de Cristo não é suficiente e nós precisamos fazer alguma coisa para complementar. Nós somos aceitos por causa de Cristo, nós somos aceitos por causa da sua obra, nós não conseguimos cumprir a lei, e Paulo então mostra isso nos 4 capítulos, demonstrando que a finalidade da lei nunca foi nos salvar por ela, mas se nos mostrar a necessidade de um Salvador, substituto e perfeito. Porém, Paulo ele era acusado por esses judaizantes de ser imoral, de incentivar uma vida licenciosa, libertina, antinomiana. A palavra antinomismo, ela, se você olhar a sua etimologia, anti é contra, nomos é lei, ismo pensamento. Seria uma crença segundo a qual você está liberado do compromisso com a lei moral, e Paulo nunca sugeriu isto. Nós observamos que o apóstolo Paulo então, ele vai aqui mostrar um problema que rondava também as igrejas, principalmente igrejas que eram influenciadas pelo pensamento grego. E no pensamento grego havia a crença de que a matéria era má, e não importava tanto o que eu fazia com o meu corpo, o que importava era a minha crença, era a minha ideia, era o meu espírito. E Paulo então vai chamar-nos a atenção de que a graça de Deus nunca foi uma permissão para uma vida de pecado, e por isso nós queremos chamar essa outra crença distorcida de libertinagem, ou, se você preferir o termo mais teológico, antinomismo. Mas como queremos falar de maneira simples e didática para os irmãos, eu quero meditar hoje sobre a graça de Deus e a libertinagem, o perigo que essa proposta nos traz, o perigo da libertinagem, ou a graça de Deus e a libertinagem. Acerca dessa questão, o que é que o apóstolo Paulo nos ensina nesse texto? Porque a libertinagem é um caminho, é uma distorção do Evangelho, distorção essa tão danosa para a igreja do Senhor. Em primeiro lugar, eu chamo sua atenção para o que nos diz Paulo no versículo 13. Olha o que é que diz a Escritura. Porque, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes sede servos uns dos outros pelo amor. A primeira lição que eu aprendo com relação à libertinagem nesse texto, ou antinomismo, é que a libertinagem defende a liberdade da graça para fins pecaminosos. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Se você observar lá em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, Jesus disse assim: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E ele vai adiante e vai dizer: E achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Há um jugo. Esse mesmo Jesus, em Lucas no capítulo 9, ele vai dizer: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Paulo tem tanta consciência disso que em Gálatas 2:20 ele diz: Eu já estou crucificado com Cristo, e já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Pedro, escrevendo na sua primeira carta, versículos 15 e 16, ele diz:
Assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. A libertinagem defende a liberdade da graça para fins pecaminosos, mas esse nunca foi o ideal de Deus. É verdade que nós não podemos ser salvos por nossas obras, pelos nossos méritos, nós não conseguimos cumprir a lei do Senhor, mas isso não é desculpa para nós sairmos do padrão que Deus estabeleceu para nós. É muito comum você ouvir de pessoas que acabam ensinando, direta ou indiretamente, a libertinagem ou o antinomismo, a seguinte argumentação: você é mais pecador do que você imagina, e a graça de Deus é superior a tudo que você também possa refletir. O argumento é certo, mas usado da maneira equivocada, pode, de alguma maneira, incentivar um viver irresponsável, quando este nunca foi o interesse do Senhor. João Calvino, comentando esse versículo, ele diz: a liberdade está na consciência e olha para Deus. O seu uso é externo e não lida apenas com Deus, mas também com os homens. Depois de exortar os Gálatas a não permitirem qualquer detrimento de sua liberdade, Paulo agora lhes recomenda que sejam moderados em utilizá-la. Ele estabelece uma norma para o seu uso lícito, para que não se converta num pretexto ou ocasião para a licenciosidade. Não devemos dar lugar à carne, que deve antes ser mantida como jugo, mas a liberdade é um benefício espiritual que somente os espíritos piedosos são capazes de desfrutar. Os comentadores da Bíblia de Genebra vão dizer que a liberdade cristã é a liberdade do pecado e não a liberdade para pecar. Se você é salvo, você não é livre para pecar. Você foi livre da escravidão do pecado. Você é livre para Deus. Sem querer ser repetitivo aqui, nós resgatamos aquela ideia de que Agostinho nos disse: fizeste-nos para ti. Inquieto estará o coração enquanto em ti não repousar. Você foi feito para Deus. A primeira pergunta do Catecismo de Westminster, do Breve Catecismo, nos traz a seguinte reflexão: qual é o fim principal de todo homem? E a resposta é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Logo, você foi feito para Deus, você foi feito para encontrar em Deus a sua satisfação. E uma vida de pecado é o caminho exatamente oposto a isso. A libertinagem, portanto, defende a liberdade da graça para fins pecaminosos, quando este nunca foi o interesse de Cristo e dos apóstolos. Quando Jesus estava diante dos fariseus, e aqui eu faço menção dos fariseus, porque os libertinos, os antinomianos, ou também poderíamos chamar de liberais, eles gostam de associar aqueles que querem viver uma vida piedosa e que combatem a libertinagem e o antinomismo como sendo fariseus, como sendo religiosos. São duas expressões que todo libertino gosta de colocar naqueles que querem viver uma vida para a glória de Deus. Ah, fulano é um legalista, fulano é um puritano, ou mesmo um fariseu. O problema dos fariseus é que eles cumpriam os mandamentos, ou procuravam cumprir os mandamentos de Deus para serem vistos, e eram rigorosos com os outros e lenientes consigo mesmo. Colocavam jugo nos outros e para si suavidade. No entanto, o que Jesus faz é demonstrar a hipocrisia dos fariseus e o sentido real da lei de Deus. Foi o próprio Cristo que no Sermão do Monte disse que não passaria nem sequer a menor parte, um tio ou uma vírgula, sem que toda a lei se cumprisse. Meus queridos irmãos, o salmista no Salmo 19, verso 7 já disse, eu já repeti aqui, que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Eu nunca sou tão pleno, eu nunca sou tão livre, eu nunca sou tão satisfeito, eu nunca sou tão feliz do que vivendo a liberdade que a graça me comprou. Liberdade esta, me colocar novamente em harmonia com o meu Criador. Por isso, a libertinagem, ela é tão perigosa. Ela defende a liberdade da graça para fins pecaminosos. É certo que você não vai para o inferno, você que é salvo pela graça, se for para um show mundano. É certo que você não vai para o inferno se você beber e acabar se embriagando. Você vai pecar contra Deus, em ambos os casos. Mas daí, utilizar isso como desculpa para um viver irresponsável é outra história. E esse não foi o caminho dos apóstolos, o caminho dos cristãos
na história não é o caminho dos nossos pais, dos pais da igreja. Mas há uma segunda lição acerca da libertinagem ou do antinomismo que eu quero chamar a sua atenção. E aí eu quero me dirigir mais uma vez às crianças, dizendo que você é salvo pela graça, mas isso não significa, viu, criançada, que vocês devem viver de todo jeito. Jesus quer que vocês sejam uma criança parecida como ele era, que estava no templo, que procurava honrar seus pais, que procuravam honrar, ou que procuravam honrar a lei do Senhor. Vocês foram salvos para viver para Deus. Mas ainda há uma segunda lição que o texto sagrado nos traz. Eu chamo a atenção para o verso 14, e diz assim: porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A libertinagem descumpre o mandamento de amar o próximo. Veja que o pecado em si, ele não traz problema só para a pessoa que comete, mas para tudo à sua volta. E é interessante que aqui o apóstolo Paulo chama-nos a atenção de que a graça nos chama para uma vida de frutificação em meio à comunidade, ao passo que o pecado é sempre destrutivo. E ele vai dizer, se porém vos mordeis e devorais uns aos outros, ele vai dizer, vede que não sejais mutuamente destruídos. A libertinagem traz uma destruição natural, porque ela é egocêntrica, ela é carnal, ela é um caminho que traz a liberação dos impulsos mais ardilosos que muitas vezes temos em nossa alma. A libertinagem descumpre, portanto, o mandamento de amar ao próximo. Foi Jesus quem disse em Mateus 22, 37 a 40, que toda lei se resumia em amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e o próximo como a si mesmo. Lá em João, no capítulo 13, esse texto eu vou fazer questão de abrir com vocês, versículos 34 e 35, Jesus Cristo assim declarou: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que todos ou que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Em 1 João, no capítulo 3, versículo 16, a palavra do Senhor nos diz nos seguintes termos, as seguintes palavras: nisto conhecemos o amor que Cristo deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Toda pessoa libertina, ela guarda em si orgulho e também egoísmo. Ela é uma pessoa egocêntrica, porque ela vive para desfrutar os seus prazeres mais íntimos, quando na verdade o cristianismo, ele não é egocêntrico, é cristocêntrico e ao mesmo tempo altruísta, porque ele visa e ensina o bem para o outro e não para nós mesmos. E portanto o cristianismo ensina a autorrenúncia, o cristianismo ensina a mortificação, o cristianismo ensina a andar a segunda milha, o cristianismo ensina a dar a outra face. A libertinagem vai numa direção oposta, porque utiliza a desculpa do pecado e mesmo da nossa incapacidade, não para que a gente venha lutar contra o pecado, mas como uma espécie de uma palavra ou um consolo para nós nem lutarmos e nem lamentarmos as nossas misérias e as nossas incapacidades. Escrevendo então, comentando esse versículo, Calvino diz: Deus resolve provar o nosso amor para com Ele por meio do amor ao nosso próximo. Ele ainda vai dizer: o amor para com os homens flui do temor e do amor a Deus. E essa, para mim, é um dos comentários mais significativos de Calvino nesse capítulo. Vou repetir: o amor para com os homens flui do temor e do amor a Deus. Eu sempre acreditei nisso. Veja que é o temor a Deus, é a consideração a Deus, ao que Ele fez, que me faz amar pessoas por quem naturalmente eu não teria afeição. É o que Deus fez por mim que me faz ter consideração pelo outro. É o que me faz levar em conta o perdão. É o que faz com que, quando você está num relacionamento de casamento em crise, faz você clamar a Deus, que Ele dê amor, que abençoe o seu casamento. É o temor a chave de tudo isso. Não à toa que o escritor, no livro de Provérbios, no capítulo 1, verso 7, diz que o temor do Senhor
é o princípio da sabedoria. E por temor, entenda aqui no hebraico, reverente consideração. É o amor para com os homens flui do temor e do amor a Deus. Ou seja, embora o discurso dos antinomianos ou dos libertinos, ou se você quiser chamar dos liberais, seja de uma comunidade de amor, sem religiosidade, sem farisaísmo, sem legalismo, no final das contas não há amor, porque se não há temor, não há amor de verdade. Se não há reverente consideração a Deus, não há garantia nenhuma de amor ao próximo. E a libertinagem ou o antinomismo descumpre o mandamento de amar ao próximo, porque no que ele libera a pessoa para um viver pecaminoso, não há mais compromisso com a santidade de Deus, nem com a glória de Cristo. Observemos, meus queridos, se a Bíblia nos diz, lá em Mateus no capítulo 5, quando Jesus está no Sermão do Monte falando do papel da igreja como sal da terra, luz do mundo, como é que a gente vai ser assim se a gente vive uma vida de pecado? Como é que a gente consegue viver sem levar em conta o princípio máximo cristão, que é o do amor? Jesus quem disse que nisto conhecerão que sois meus discípulos, se fizerdes o que vos mando. Isso inclui amar o próximo como a nós mesmos. A libertinagem é um grande perigo, e quando entra na igreja sob o pretexto de que somos salvos pela graça, a gente começa a ver ruir os relacionamentos, a se destruírem os relacionamentos. E não é muito difícil você fazer uma investigação mais profunda desses pregadores, que poderíamos chamar de liberais, libertinos ou antinomianos. Muitos deles fracassaram no casamento, muitos deles utilizam os seus fracassos como desculpa e como pano de fundo para as suas pregações liberais e que distorcem a graça do nosso Deus. Isso é sério, meus irmãos, porque diante do pecado, diante do meu fracasso, eu tenho que lamentar, chorar e rogar o perdão e o favor do Senhor, que disponibiliza graça àqueles que lhe procuram, e não utilizar isso como desculpa para um viver malicioso. Então, a libertinagem é perigosa, e aqui eu chamo a atenção que é uma distorção do Evangelho que bate mais as portas daqueles que defendem a supremacia da graça. É um perigo que nos ronda, e é um perigo que inclusive é motivo para muita crítica em várias regiões, em várias cidades, com relação à igreja presbiteriana. É fato que somos salvos pela graça, mas não podemos ser levianos no trato com o pecado. O pecado é pecado, e o pecado atrai a ira de Deus. O pecado é tão danoso que levou o nosso Salvador à cruz, e eu não posso tratar o pecado de uma maneira leviana. Mas há uma terceira lição, irmãos, que podemos aprender acerca da libertinagem, também chamada de antinomismo. Falamos que a libertinagem defende a liberdade da graça para fins pecaminosos. A libertinagem descumpre o mandamento de amar o próximo, mas ainda, a libertinagem é um caminho reprovado pelo Espírito Santo. Acompanhe comigo o versículo 16. O apóstolo Paulo, então, em Gálatas, no capítulo 5, verso 16, assim nos traz a seguinte orientação. Ele vai assim declarar: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Então, embora não haja uma declaração de que o Espírito ele não se agrada das obras da carne, aqui a gente vê que, por inferência, o caminho da libertinagem não agrada ao Espírito Santo. E diz aqui, verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Meus irmãos, longe de anunciar a vocês qualquer forma de perfeccionismo, aqui eu me coloco como o principal dos pecadores. Eu não consigo viver plenamente uma série de exigências do Evangelho, mas isso me causa tristeza, isso me causa muito lamento, vergonha diante do Senhor, e me faz clamar a Ele dia após dia. É esse sentimento que Deus espera de cada um de nós, porque o Espírito que Ele nos deu é santo. O Espírito que habita em nós
é santo. E as Escrituras, ao nos falar acerca disso, nos dizem claramente em 1 Coríntios 3,16: não sabeis vós que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Mais à frente, no capítulo 6 de Coríntios ainda, o apóstolo Paulo vai nos dizer dos versículos 18 a 20: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Portanto, fostes comprados por preço. Glorificai a Deus no vosso corpo. O apóstolo Paulo faz em ambas as situações, 1 Coríntios 3,16 e 6, 18 a 20, a menção de que somos templos do Espírito Santo. Em Efésios 4,30 ele diz: não entristeçais ao Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Robert Charles Sproul, também conhecido como R.C. Sproul, ele disse no seu livro Verdades Essenciais Cristãs, no volume 3, quando trata do antinomismo, ele disse assim: os antinomianos, que aqui estamos chamando de libertinos, cultivam a aversão pela lei de várias maneiras. Alguns acreditam que não têm a obrigação de obedecer às leis morais de Deus, porque Jesus os libertou da lei. Insistem que a graça não só nos liberta da maldição da lei de Deus, mas também nos liberta da maldição de obedecer a ela. Não poucas vezes você vai ouvir referências aos puritanos de maneira jocosa, referência a pessoas piedosas por parte desses pregadores e dessas pessoas de maneira irônica. Meus queridos, somos pecadores e de fato falhamos, anunciamos a palavra do Senhor, mas muitas vezes somos pegos nas nossas próprias contradições. Mas isso não deve ser um convite para a gente baixar a guarda, muito pelo contrário. Olha o que João Calvino nos disse. Essas palavras são de João Calvino. Se eu voltasse no tempo e entrasse naquela comunidade do Orkut, é uma pena que acabou, eu ia colocar essa citação em Gálatas, Calvino sem puritanismo, e aí diante das aberrações que eu vi, eu colocaria essa citação: a vida espiritual, disse Calvino. Eu vou até dizer a página, viu, irmãos? Editora Fiel, ano 2007, página 150, tá? A vida espiritual não será mantida sem lutas. Aqui somos informados sobre a natureza da dificuldade provenientes de nossas inclinações naturais que se opõem ao Espírito. Desobediência e rebelião contra o Espírito de Deus permeiam toda a natureza do ser humano. Se quisermos obedecer ao Espírito, temos que trabalhar e lutar e aplicar nesse propósito toda a nossa energia, e temos que começar com a autorrenúncia. Aqueles que se dizem calvinistas, reformados e não lutam por uma vida de santidade, são libertinos, são antinomianos. Não poderíamos nem chamar de cristãos, porque Cristo morreu pelos nossos pecados, para que vivêssemos, ou para que vivamos uma nova vida. Meus irmãos, quantas pessoas vêm à igreja presbiteriana porque acham mais soft, light e mais branda. Mas esse não é o caminho. O pai da fé presbiteriana, os pais, poderíamos chamar de João Calvino e John Knox, eram homens conhecidos por sua não apenas dedicação às Escrituras, mas por uma intensa vida de oração e piedade. Se você deseja procurar na igreja presbiteriana, nas doutrinas da graça ou no sistema calvinista licença para pecar, procure em outro lugar, porque a graça de Deus, graça essa que foi tão bem estudada por esses homens do Senhor no passado, não liberam uma vida de santidade para a qual Deus nos chamou a viver. O antinomismo ou a libertinagem é um caminho reprovado pelo Espírito Santo. Meus queridos irmãos, nós aqui nos lembramos das palavras de Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 15. Versículos 14 e 15, esse texto eu não quero citar de cabeça para não errar. 2 Coríntios 5, 14 e 15, ele diz: porque o amor de Cristo nos constrange. Vou repetir: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. Eu já disse.
Como é que eu morri se eu estou vivo falando? Essa morte é no sentido legal. Jesus morreu por todos aqui, todos os escolhidos. Logo, todos morreram no sentido legal. Perderam, Stephanie, o seu direito às suas vidas. E ele morreu por todos os eleitos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Essa é a chave da ética cristã. Lembra? Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, Romanos 12:1. Lembra? Outrora erais trevas, mas agora sois luz do Senhor, Efésios 5:8. Ou seja, o apóstolo Paulo nos traz à memória o que Cristo fez como fundamento para uma nova vida. Tem como isso está longe do diapasão da libertinagem ou do antinomismo. Meus queridos irmãos, nós não podemos ser conhecidos como uma igreja frouxa, uma igreja que aqui é liberado o pecado. Não é. E graças a Deus os reformadores entenderam que não apenas a pregação bíblica era a marca da verdadeira igreja, mas também a administração correta dos sacramentos e a disciplina eclesiástica. Uma das marcas de uma verdadeira igreja é uma igreja que aplica a disciplina eclesiástica. E não tenha dúvidas, irmãos, eu não sou inquisidor. Eu não corro atrás do pecado de ninguém, mas pecado tem que ser tratado. E à luz da Bíblia eu aprendo que disciplina é uma bênção para quem a procura. Dura coisa é quando alguém resolve viver uma vida de pecado e não procura dar satisfação da sua vida, vivendo ao seu bel prazer, longe do padrão do Senhor. A libertinagem é um perigo. Sabe por quê? Porque ela vai lhe enganar com relação aos efeitos do pecado, que são altamente danosos. Trazem não apenas o afastamento de Deus para si, o distanciamento da comunhão com o Senhor, como bem disse Davi no Salmo 32, enquanto eu calei, envelheceram meus ossos, porque dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Parece que os antinomianos, libertinos, liberais e todos aqueles que usam a graça como pretexto, não leem textos como o Salmo 32, Salmo 51 ou mesmo Hebreus capítulo 12, que diz que o Pai não deixa de disciplinar aquele que é filho, para que sejamos participantes da sua santidade. Mas o pecado, ele não apenas traz o distanciamento de Deus, como macula a imagem de Cristo na igreja. Por isso que é tão perigoso, maléfico, eu até diria diabólico, o antinomismo, também chamado por nós de libertinagem. A criançada que está me ouvindo, mais uma vez eu quero me dirigir a elas. A salvação é pela graça, mas não foi de graça. Jesus morreu na cruz para que a gente vivesse por louvor dele. Por isso, Daniel, Rafaela, Davi, Tamires, Breno, eu gosto de citar o nome deles, porque semana passada eu citei, e aí alguém das crianças disse assim: eita, o pastor falou do meu nome. Você é importante, viu, criança, para nós, por isso a gente grava o nome de vocês. Eu quero me dirigir ao Davi, ao Luiz e a todos eles, para dizer o seguinte: Jesus quer que vocês vivam para a glória dele. Se vocês são salvos pela graça, devem viver para a glória dele. Sabe como? Brincando como Jesus brincaria, estudando como Jesus estudaria, honrando aos pais como Jesus honraria, fazendo exatamente, procurando viver como Jesus viveria. Vocês vão conseguir viver isso, criançada? Não, a gente adulto também não consegue. Mas isso deve gerar tristeza no coração de vocês. E vocês pedirem a Deus que transforme o coração, que lhes deem desejo de buscar o Senhor e viver conforme o seu padrão. E aqui chegamos à conclusão. Nós falamos no início da mensagem que eu cheguei ao conhecimento das doutrinas da graça há cerca de 20 anos. E eu fiquei ao mesmo tempo que encantado com os livros, desencantado com aquilo que eu vi nas redes sociais, no Orkut, e mesmo na vida de alguns jovens presbiterianos que eu conheci em João Pessoa. Mas, graças a Deus, eles não são o padrão. Existem outros presbiterianos, outros irmãos nossos, outros que seguem a teologia reformada, que entenderam que o Evangelho da Graça conduz o ser humano a um caminho de plena liberdade em Deus, o que implica buscar, ainda que de forma incompleta e imperfeita nessa existência, uma vida de santidade. Graças a Deus eu conheci homens piedosos, servos e servas de Deus que levam a santidade a sério. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e essa igreja, a Igreja Presbiteriana de Olímpia, que é filha, é a congregação de Pinheiros, entende isso. Que o antinomismo não combina com o Evangelho, é uma distorção, é uma heresia. E que, portanto,
Devemos buscar viver de forma santa, usando a liberdade em Cristo para buscar agradar mais a Deus. Você foi salvo pela graça? Você foi alcançado pela graça? Então, não utilize isso como desculpa para os seus pecados. Irmãos, precisamos retornar à prática do jejum, da oração, do clamor, da confissão de pecados, do auxílio mútuo. Eu vejo tanta gente pedindo oração por tanta coisa, mas o nosso maior motivo de oração deveria ser pedido de um caráter mais parecido com Jesus. Que o Senhor nos socorra, que o Senhor nos ajude, e guarde essa palavra no seu coração. Não use a graça como pretexto para uma vida maliciosa, de pecado, mas aproveite a graça para você buscar mais aquele que lhe dá força para viver para a sua glória, e vivendo para a glória dele, você vai desfrutar de uma alegria incomparável.